Essa discussão começou porque esse rapaz de 16 anos agrediu esse outro e que esse outro era de uma classe média alta, não era? Pois é. Agora, se ele é classe média alta, é porque, com certeza, de alguma forma, ele também pertence àquela minoria que vive às custas dos impostos da maioria que é pobre, que paga imposto e acha que não paga imposto. Essa é a questão. Eu acho que nessa questão desse latrocínio especificamente, a gente não pode incorrer num erro, que é de reduzir a gravidade desse fato. Quer dizer, um latrocínio de um jovem é uma tragédia, a dor desses pais a gente não pode subestimar, tá certo? É uma dor infinita, insuportável. O problema é a diferença de tratamento. Por ironia, nesta exata mesma noite em que esse rapaz foi assassinado aqui no bairro do Belém, num lugar na periferia, que eu acho que é no Capão Redondo, 3 jovens foram mortos pela polícia sem nenhum tipo de envolvimento com crime, com tráfico, sem nenhuma situação de confronto com a polícia, sem nenhuma troca de tiros. 3. E, no entanto, a indignação social e da imprensa, etc., é só com relação a um garoto. Ora, esses 3 meninos da periferia também tinham mães e pais que também sofriam e sofrem a dor, e que essa semana fizeram uma manifestação, ocuparam o saguão da Secretaria de Segurança Pública no Lago São Francisco, pedindo exatamente o fim da mortandade dos jovens na periferia. E depois foram à porta do nosso prédio, na Rua Riachuelo, protocolizaram lá um documento, pacificamente, fecharam a Rua Riachuelo por uns 10 minutos, apresentaram o documento, expressaram naquela coisa que fala alto, no megafone, o que elas estavam sentindo. Quer dizer, é a dor de mãe, porque mãe pobre também sofre, gente. E é isso que parece que as pessoas não compreendem, né? Então, o problema, não vamos tirar a gravidade e a dor do latrocínio do menino. O desse menino, colega de faculdade do meu filho, que tomou um tiro no pescoço na Rua Monte Alegre a semana passada, ali perto da PUC. Não vamos tirar a gravidade disso, mas vamos ver que há também outros fatos graves acontecendo na cidade e que são, aí volta, iguais, né? A questão da igualdade é que precisa ser discutida hoje como critério de justiça. Sem isso não dá para se falar em justiça. Eu ia citar exatamente isso, porque a mídia só focaliza quando o assassinado é uma pessoa, um membro da elite, né? E aí se faz todo um discurso em cima. E eu me lembrei disso também o seguinte: quando houve recentemente em nível internacional ocorre o mesmo, né? Quando houve recentemente aquele tiroteio, aquela bomba que estouraram na corrida de Boston, né? Que morreu um menino. Tristíssimo, morreu, a família foi atingida e tal. Então, internacionalmente, falando, o pai estava correndo, etc. Triste, horrível, trágico, como você bem disse. Agora, ninguém fala das tantas crianças que morreram no Iraque, né? Aí não tem problema as crianças morrerem no Iraque. Morrem milhares, mas não tem problema. Morre um americano, tem um problema enorme, né? Então, morre todo dia jovens na periferia, ninguém liga. Eu mesma tenho um caso que a pessoa que trabalhou durante 30 anos comigo, que era como uma mãe para mim, ela tinha uma grande preocupação com o neto, eu até comentei isso para você, porque o neto estava envolvido com droga e tal, ela morreu, né? E aí ele tinha 18 anos, 18 para 19, e o menino sumiu, né? Ele foi levado e executado, provavelmente pela polícia, pelo que tudo indica, né? E os pais nunca mais viram, eles sempre estão em contato com a mãe, com o pai, etc. Esses pais não têm voz. Eles não têm, eles jamais chegam à imprensa. Ela várias vezes, inclusive, me pediu, será que eu não podia ir no programa aqui? Eu falei, mas não adianta, ninguém vai atender, são centenas, milhares de pessoas, né, que têm essa experiência e que não são ouvidos, né, porque não pertencem a uma classe social que se considera trágico um jovem morrer, né? É isso aí. Eu queria contar chamar a atenção de vocês para um fato recente. Esse raciocínio não é meu, foi tirado de uma crônica, eu não me lembro o nome do autor, na revista Carta Capital, de uns 15 dias.
Ele comentava o desabamento daquele edifício em Bangladesh, na periferia de Dhaka, que você deve ter ouvido, né? E aí ele dizia o seguinte, eu não sei se vocês leram ou ouviram a respeito disso, era um prédio que deveria ter no máximo 6 andares, se não me engano, que era o que era possível, permitido pela legislação urbanística e que era o seguro para aquele padrão de construção. O dono do prédio era um desses jovens milionários sem nenhum tipo de escrúpulo que querem ganhar a qualquer custo. E construiu mais 3 andares acima, corrompendo os poderes públicos da localidade, os fiscais, etc. E era um edifício imenso, era uma fábrica de fábricas, né? E dentro funcionavam diversas confecções, um trabalho muito mal remunerado, quase escravo, produzindo roupas de grife para as grandes grifes, que seriam as roupas que seriam vendidas na Rue de Rivoli, na Via Veneto, nos grandes centros de moda na Europa e nos Estados Unidos, né? E aí esse prédio, porque foi construído na base da corrupção e sem condições técnicas, veio abaixo e matou 1000 pessoas. Ainda tinha gente desaparecida, estavam achando corpos ainda, acharam uma moça que ficou 15 dias debaixo dos escombros viva, né? Então, morreram 1000 pessoas pela ganância de um sistema econômico que não tem limite, não tem freio ético nenhum. E aí a conclusão genial do articulista, quando ele compara este fato com a bomba caseira, a panela de pressão cheia de prego que explodiu em Boston, é que o capitalismo mata muito mais do que o terrorismo.